Olá pessoal, sou o Roberto Oliveira, seja bem-vindo ao canal. Nós estamos desenvolvendo uma série de vídeos sobre educação financeira, prosperidade por homens que vivenciaram isso daí. Seguindo os passos desses personagens que têm grande valor na sociedade, vocês adquirirão a independência financeira e prosperidade. Seja bem-vindo ao canal. Esta noite não é apenas mais uma pausa no seu dia. É um ponto de virada silencioso. Enquanto o mundo desacelera e o ruído lá fora diminui, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. A noite sempre foi o território onde a mente consciente relaxa e o subconsciente se torna mais receptivo. E é exatamente aqui que sua nova realidade começa a ser construída. Respire profundamente. Perceba como a cada inspiração você abre espaço. Espaço para clareza, espaço para direção, espaço para prosperidade. As preocupações que antes pareciam pesadas começam a perder força. Elas não desaparecem por mágica. Elas se dissolvem porque você decidiu não alimentá-las mais. E toda vez que você retira a energia do medo, você devolve poder ao propósito. Napoleon Hill ensinava que toda riqueza começa com uma ideia impregnada de emoção e repetida até se tornar crença. Esta noite, você não está apenas descansando. Você está plantando ideias no solo mais fértil da sua mente. E aquilo que é plantado com intenção, cresce com força. Imagine que sua mente agora é um campo aberto. Durante muito tempo, talvez tenham sido semeadas dúvidas, distrações, incertezas, mas agora você assume o controle. Agora você escolhe o que permanece. Cada pensamento direcionado é uma semente de prosperidade. Cada respiração consciente é um ato de alinhamento com algo maior. A noite não é o fim do dia. É o início da construção invisível do amanhã. E enquanto você relaxa, algo dentro de você desperta. Uma força tranquila, uma decisão silenciosa, uma certeza crescente de que sua vida não será mais conduzida ao acaso. Você não está aqui por coincidência. Está aqui porque, no fundo, sabe que existe um nível mais alto esperando por você. E esta noite é o portal. Aqui começa a reprogramação. Aqui começa a mudança. Aqui começa a riqueza que primeiro nasce dentro, para depois se manifestar fora. E nesse estado de quietude, algo silencioso começa a se formar dentro de você. Uma escolha. Não uma escolha impulsiva, mas uma decisão firme, quase solene. Porque não é o desejo que transforma destinos, é a decisão sustentada que reorganiza a vida. Durante muito tempo, talvez sua mente tenha funcionado no automático. Pensamentos soltos, preocupações repetidas, distrações constantes. Mas a partir deste instante, você escolhe algo diferente. Você decide que sua mente não será mais um território aberto ao acaso. Ela terá direção, ela terá comando, ela terá propósito. O silêncio que envolve esta noite não é vazio, é estratégico. É no silêncio que nasce a autodisciplina. É quando o barulho externo diminui que você começa a ouvir a própria voz interior. Aquela que sabe exatamente onde quer chegar. Napoleon Hill afirmava que pessoas bem-sucedidas não deixam seus pensamentos vagarem sem controle. Elas escolhem, repetem e fortalecem ideias específicas até que se tornem dominantes. E ideias dominantes criam destinos inevitáveis. Sinta agora o poder dessa escolha. Você não é vítima das circunstâncias. Você não é produto do passado. Você é resultado das decisões que toma sobre o que pensa e no que acredita. E neste momento, você decide alinhar seus pensamentos com prosperidade, clareza e crescimento. Perceba como essa simples decisão já muda sua postura interna. Sua respiração se torna mais firme, seu corpo relaxa, mas sua mente desperta. Existe uma diferença entre estar cansado e estar sem direção. E você não está sem direção. Você está escolhendo conscientemente o seu caminho. A disciplina começa aqui, não nas grandes ações, mas na escolha repetida de manter sua mente focada no que constrói, e não no que destrói. Cada vez que você retorna ao foco, você fortalece sua identidade. Cada vez que você escolhe pensamentos de expansão, você enfraquece padrões antigos.
E quanto mais clara sua mente se torna, mais evidente fica o seu destino. A prosperidade não é um acidente. É consequência de uma mente organizada, decidida e treinada. E esta noite, você deu o primeiro passo consciente para assumir esse controle. Diante do silêncio que você cultivou, surge uma imagem poderosa. Você mesmo. Não a versão moldada por dúvidas antigas, nem aquela limitada por experiências passadas. Surge a versão que decide quem é, antes que o mundo diga quem deveria ser. Imagine-se diante de um espelho invisível. O reflexo que aparece não carrega insegurança. Ele transmite firmeza. Os olhos revelam convicção. A postura demonstra controle. Existe disciplina no olhar, clareza nas decisões e serenidade na expressão. Essa imagem não é fantasia, é identidade e informação. Napoleon Hill ensinava que ninguém se eleva além da própria autoimagem dominante. A mente aceita como natural aquilo que você acredita ser. Se você se vê como alguém comum, viverá resultados comuns. Se começa a se enxergar como alguém preparado para prosperar, sua mente passa a buscar evidências dessa nova identidade. Perceba a profundidade disso. Riqueza não começa no dinheiro. Começa na percepção que você tem de si mesmo. O mundo externo apenas reflete o padrão interno. Quando sua autoimagem se fortalece, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus resultados inevitavelmente acompanham. Veja-se caminhando com segurança. Suas palavras são firmes, seus compromissos são cumpridos. Sua disciplina não depende de motivação momentânea. Você age porque sabe quem está se tornando. Obstáculos deixam de ser ameaças e passam a ser etapas naturais do crescimento. Medo perde espaço para a confiança treinada. Dúvida cede lugar à convicção repetida. A mente começa a operar sob um novo comando. Eu sou capaz. Eu sustento prosperidade. Eu cresço continuamente. Essa reconstrução não acontece em público. Ela acontece aqui, no silêncio. Primeiro você muda por dentro. Depois o mundo responde. Portas se abrem não por sorte, mas porque sua postura interna mudou. Pessoas percebem sua segurança. Oportunidades reconhecem sua preparação. Tudo começa quando você decide se ver diferente. A riqueza que você deseja exige uma identidade compatível. E neste instante, essa identidade começa a se consolidar dentro de você. Existe um momento na vida em que você deixa de apenas ouvir e começa a assumir. Este é esse momento. Não se trata mais de imaginar possibilidades, mas de firmar um compromisso interno com a transformação que já começou a acontecer. Cada palavra que você absorveu até aqui não foi acaso, foi direção, foi alinhamento, foi preparação. Sua mente está sendo conduzida para um novo padrão, e padrões constroem destinos. Transformação verdadeira não nasce de entusiasmo passageiro. Ela nasce de decisão repetida, sustentada e honrada no silêncio. Napoleon Hill ensinava que a fé se fortalece pela repetição emocional de uma ideia, até que ela seja aceita pelo subconsciente como verdade. Este é o ponto em que você deixa de apenas compreender intelectualmente e começa a declarar internamente quem está se tornando. Compromisso significa parar de negociar com a própria grandeza. Significa não voltar atrás quando o desconforto aparecer. Significa entender que prosperidade não é evento, é identidade consolidada através de escolhas diárias. Este não é um vídeo para ser apenas ouvido. É um marco, um divisor, um pacto silencioso entre você e o seu futuro. E para selar esse compromisso, escreva agora nos comentários uma declaração simples, mas poderosa. Disciplina é quem eu sou. Prosperidade é o que eu vivo. Quando você escreve, você reforça. Quando você declara, você assume. Quando você assume, você se posiciona. Essa frase não é apenas engajamento, é um selo, é a confirmação pública de uma decisão interna. A transformação se fortalece quando ganha voz. E hoje, você está dando voz à sua nova identidade. Permita que sua mente vá além do comum. Não visualize de forma vaga. Veja com nitidez. Sinta com intensidade.
A imaginação, quando dirigida com emoção, deixa de ser fantasia e se torna ensaio da realidade que está sendo construída. Napoleon Hill ensinava que a mente não distingue com clareza absoluta aquilo que é vivido daquilo que é intensamente imaginado. Quando você visualiza com fé e sentimento, está treinando seu subconsciente para aceitar aquela realidade como natural. Veja diante de você a vida que deseja experimentar. A casa ampla, confortável, organizada. O carro que você dirige com segurança. As viagens que ampliam sua visão de mundo. Sinta o ambiente ao seu redor, os detalhes, as cores, os sons. Quanto mais específico você é, mais poderosa se torna a impressão mental. Mas não pare nos bens materiais. Visualize também sua paz interior. Imagine acordar com clareza, sabendo exatamente quais decisões tomar. Sinta a energia estável de quem domina a própria rotina. Perceba a tranquilidade de quem não vive no improviso, mas na estratégia. Agora una tudo isso. Prosperidade externa sustentada por equilíbrio interno. Conquistas visíveis apoiadas por disciplina invisível. Não é apenas sobre ter, é sobre ser. Transforme cada desejo em um mapa claro. Cada sonho precisa de estrutura. A disciplina que você declarou anteriormente é o alicerce que sustenta essa visão. Sem estrutura, o desejo se dispersa. Com estrutura, ele se materializa. Sinta-se já caminhando nessa direção. Não como alguém que espera um milagre, mas como alguém que constrói diariamente o próprio resultado. Quanto mais você reforça essa imagem com emoção, mais seu comportamento começa a se alinhar automaticamente com ela. A mente busca coerência. Se você se vê como próspero, começa a agir como próspero. Se vê disciplinado, começa a cumprir o que promete. E essa coerência interna é o que transforma a imaginação em experiência concreta. A realidade começa a mudar no momento em que sua visão interna se torna mais forte do que qualquer circunstância externa. Visualizar é poderoso. Decidir é essencial. Mas é a ação disciplinada que transforma tudo em resultado concreto. Desejo sem movimento se dissolve. Fé sem atitude enfraquece. A verdadeira prosperidade responde a quem se move com constância. Napoleon Hill deixou claro que riqueza não é fruto de impulsos esporádicos, mas de propósito organizado em ação persistente. Quando pensamento, emoção e comportamento caminham na mesma direção, cria-se uma força quase inevitável. O mundo começa a reagir a essa coerência interna. Disciplina não é rigidez, é alinhamento. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a emoção oscila. É cumprir o compromisso assumido no silêncio da noite, quando o entusiasmo não está presente. A maioria das pessoas espera sentir vontade. Pessoas prósperas criam o hábito e seguem independentemente da vontade. Perceba algo profundo. Oportunidades não aparecem apenas porque você deseja crescer. Elas surgem porque você demonstra preparo. E preparo é repetição diária. Cada pequena ação consistente envia um sinal claro para sua mente e para o ambiente ao seu redor. Você está pronto para sustentar mais. Prosperidade não se sustenta em intensidade momentânea. Sustenta-se em constância. Um passo firme hoje, outro amanhã e outro depois. Essa sequência silenciosa constrói autoridade interna. Você começa a confiar mais em si mesmo. E autoconfiança sólida atrai decisões melhores, conexões melhores, resultados maiores. Ação disciplinada é a prova visível da fé invisível. É o elo entre o que você imaginou e o que começa a se manifestar. Se essa mensagem faz sentido para você, escreva agora nos comentários: eu ajo com disciplina todos os dias. Quando você declara, você reforça seu padrão. Quando você assume publicamente, você fortalece sua identidade. E identidade disciplinada gera prosperidade sustentável. O movimento começou. E quanto mais você se move com clareza e constância, mais a realidade se ajusta à sua nova postura. Prosperidade verdadeira não acontece como um evento isolado. Ela se manifesta como fluxo,
um movimento contínuo que cresce à medida que sua estrutura interna se fortalece. Não é algo que chega de repente e desaparece. É algo que permanece porque você se tornou capaz de sustentar. Imagine a riqueza como um rio constante, não uma enxurrada descontrolada, mas uma corrente firme, previsível e crescente. Esse fluxo não nasce do acaso. Ele nasce da disciplina diária que você escolheu praticar. Cada ação consistente amplia o leito desse rio. Cada decisão alinhada aprofunda sua capacidade de receber e administrar mais. Napoleon Hill ensinava que a mente organizada cria resultados organizados. Quando seus pensamentos são claros, suas ações são direcionadas. Quando suas ações são direcionadas, seus resultados deixam de ser instáveis. A abundância passa a ter estrutura. Muitos desejam dinheiro, poucos desenvolvem estabilidade emocional para mantê-lo. O autodomínio é o guardião do crescimento. Ele impede que impulsos sabotem o progresso. Ele protege o que foi conquistado. Ele mantém sua visão intacta, mesmo quando distrações surgem. Perceba como tudo se conecta. Desejo acende a chama. Disciplina mantém o fogo aceso. Constância transforma a chama em fonte permanente de energia. Prosperidade deixa de ser sorte e passa a ser consequência lógica de um padrão repetido. Visualize múltiplas fontes se abrindo diante de você. Ideias surgindo com clareza. Oportunidades se conectando naturalmente. Pessoas certas cruzando seu caminho no momento certo. Nada forçado, nada apressado. Tudo fluindo porque sua estrutura interna sustenta a expansão. Abundância responde ao movimento contínuo. E quanto mais organizado você se torna por dentro, mais previsível e crescente se torna o fluxo por fora. Você não está buscando um pico momentâneo. Está construindo um sistema interno que gera prosperidade de forma estável, madura e duradoura. Grandes transformações raramente acontecem em público. Elas nascem em decisões pequenas, repetidas quando ninguém está olhando. O verdadeiro poder não está em momentos intensos de motivação, mas na constância silenciosa que constrói resultados inevitáveis. Napoleon Hill afirmava que o sucesso é resultado de hábitos organizados em torno de um propósito definido. Isso significa que não é o talento isolado que cria prosperidade, mas o padrão diário de comportamento. O que você faz repetidamente molda quem você se torna, e quem você se torna determina o que você recebe. Cada manhã em que você cumpre o que prometeu a si mesmo fortalece sua identidade. Cada tarefa executada com excelência, mesmo quando simples, reforça seu padrão interno de disciplina. Pequenas vitórias acumuladas constroem uma mente confiante. E confiança sólida atrai oportunidades que a insegurança jamais perceberia. Pense nisso como a construção de uma fortaleza interna, tijolo por tijolo, hábito por hábito. Organização, foco, planejamento, revisão, ação. Nada espetacular isoladamente, mas juntos, esses elementos criam uma estrutura que sustenta crescimento contínuo. A maioria das pessoas busca resultados rápidos. Poucas aceitam o processo repetitivo que gera liberdade verdadeira. Prosperidade sustentável exige rotina estratégica. Exige consistência quando o entusiasmo diminui. Exige compromisso quando ninguém está aplaudindo. Hábitos silenciosos criam autoridade interna. Você começa a confiar mais em si porque faz o que diz que fará. Essa confiança se transforma em postura. Postura se transforma em influência. Influência se transforma em oportunidades ampliadas. Prosperidade não é construída em picos emocionais. É construída na repetição disciplinada do essencial. E quando seus hábitos passam a refletir seu propósito, sua vida começa a refletir prosperidade. A fortaleza que você constrói hoje, no silêncio, será a base da liberdade que você experimentará amanhã. Chega um ponto em que não basta compreender os princípios. É preciso assumir um posicionamento definitivo. Prosperidade começa com desejo, cresce com disciplina, mas se consolida quando você estabelece um decreto interno inegociável. Um decreto não é uma frase motivacional. É uma decisão sustentada por ação.
É quando você para de tolerar padrões antigos. É quando desculpas deixam de ser justificativas aceitáveis. É quando responsabilidade se torna prioridade. Napoleon Hill ensinava que o desejo ardente é o ponto de partida de toda realização. Porém, ele também alertava que desejo sem plano e sem persistência se dissipa. O decreto é o momento em que você une desejo, plano e compromisso diário. Dentro de você, declare com firmeza: sua vida financeira será organizada, seus recursos serão administrados com inteligência, seu tempo será usado com estratégia. Cada decisão passará pelo filtro do crescimento. Nada impulsivo, nada desordenado, nada que enfraqueça sua construção. Prosperidade responde à liderança pessoal. Quando você assume o comando da própria vida, o ambiente começa a se ajustar à sua postura. O dinheiro deixa de ser algo imprevisível e passa a ser consequência de decisões bem direcionadas. O crescimento deixa de ser esperança e passa a ser meta acompanhada. Abandone definitivamente a mentalidade de espera. Nada externo virá salvar você. O poder sempre esteve na sua capacidade de decidir e agir. O decreto interno marca o fim da oscilação e o início da constância. Sinta o peso positivo dessa escolha. Existe maturidade nessa decisão. Existe firmeza nessa postura. Você não está apenas desejando prosperidade. Está organizando sua vida para sustentá-la. Quando o decreto é verdadeiro, a disciplina deixa de ser esforço e se torna padrão. E padrão consistente cria resultados previsíveis. A prosperidade começa a se manifestar não como surpresa, mas como consequência natural da sua liderança interna. Tudo o que foi construído até aqui aponta para uma verdade simples e poderosa. Você não é alguém que espera. Você é alguém que cria. Desejo definido. Disciplina diária. Ação persistente. Autodomínio. Esses não são apenas conceitos. São os pilares da sua nova identidade. E identidade é destino. Napoleon Hill ensinava que a mente humana pode conceber e acreditar naquilo que é capaz de realizar. Quando você une pensamento organizado com propósito claro e ação contínua, deixa de reagir às circunstâncias e passa a moldá-las. Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é apenas ter recursos, é ter controle interno. É saber que suas decisões não são guiadas por medo, impulso ou desorganização. É olhar para o futuro com confiança, porque você construiu fundamentos sólidos. A riqueza começa dentro, como visão, como postura, como padrão mental. E depois se manifesta fora como resultado inevitável. Neste momento, perceba a transformação que aconteceu. Sua mente está mais clara, sua postura mais firme, sua responsabilidade mais evidente. Você não terminou um vídeo, você consolidou um compromisso. Prosperidade sustentável nasce quando você entende que é o arquiteto da própria realidade. Nada externo define seus limites quando sua disciplina define seus padrões. Nada circunstancial controla seu futuro quando seu propósito controla suas decisões. Se essa mensagem fortaleceu você, deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão prontas para assumir o controle da própria prosperidade. E inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente com princípios que constroem riqueza verdadeira, de dentro para fora. A transformação começou. Continue caminhando. A disciplina sustenta, a clareza direciona, e a prosperidade acompanha quem decidiu se tornar o criador da própria história.